Olá, senhores. Hoje eu sou o professor de matemática de vocês. Eu me chamo Yuri César e hoje a gente vai falar um pouco sobre medidas agrárias. Lembrando um pouquinho da última aula, a gente estava vendo como transformar e trabalhar entre as medidas métricas quadradas, medidas diárias, só que métricas. A aula de hoje a gente não vai trabalhar nessas medidas métricas, então a gente não vai ter as mesmas fórmulas prontas que a gente tinha. Por exemplo, aqui a gente tinha aquela tabelinha que a gente podia transformar metro quadrado em decammetro quadrado, em hectometro quadrado, sempre dividindo por 100, ou quando era da esquerda para a direita, de quilômetro para hectometro, para decammetro e para metro, a gente multiplicava por 100. Como a gente vai trabalhar agora com as medidas agrárias, a gente vai perder um pouquinho disso. Mas antes de falar disso, a gente vai fazer uma brincadeira aqui que é jogar um jogo do Matific. É um aplicativo para vocês treinarem o conhecimento de vocês enquanto se divertem um pouco. Então agora a gente vai experimentar um pouquinho desse jogo aqui. Então agora que vocês abriram o jogo, quando vocês clicarem nele vai aparecer uma figura, lembrando vocês, essa figura não vai ser a mesma para todos vocês e cada vez que vocês clicarem nesse jogo vai aparecer uma figura diferente. Então essa forma verde aqui que está aparecendo para mim provavelmente não é a mesma que vai aparecer para vocês, mas o exercício é o mesmo para todos. Então vocês vão ter de responder. A área da forma tem exatamente, vamos responder aqui, unidades quadradas. Reparem que aqui não está falando nem de metro, nem de unidades agrárias, nem de quilômetros quadrados. Aqui só está falando unidades quadradas, porque o nosso ponto de referência são os quadradinhos, igual o que tem no caderno dos senhores. Então vamos lá. Para responder essa pergunta, a gente tem que lembrar. O que é uma área? Nesse caso de área de unidades quadradas, vai ser a região ocupada pelos quadradinhos. Então a gente vai ter de contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 quadradinhos. Então vocês vão pegar aqui e vão escolher quantos quadradinhos a figura que está no de vocês, que não é a mesma que está no meu, vai cobrir na tela. Se vocês responderem errado, por exemplo, eu vou colocar aqui 33, ele vai dar uma mensagem de erro. Então, para responder certo, vocês vão lá e só colocam a resposta correta, 30 quadradinhos. E quando vocês colocarem, ele vai dar uma mensagem de acerto. Como vai mudar esse exercício para cada um dos senhores, eu vou dar um tempo para vocês resolverem esses exercícios aí, lembrando que o aplicativo vai responder para vocês se vocês acertaram ou se vocês erraram. Então agora vocês vão poder jogar ele à vontade e a gente já volta com a nossa aula.
E aí, pessoal, vocês gostaram do jogo? Então, vocês devem ter percebido que dá um trabalho ter que ficar contando cada um dos quadradinhos. A gente vai ver mais pra frente as fórmulas de áreas e aí as coisas vão facilitar. Mas a aula de hoje não era sobre isso. A aula de hoje a gente vai ver medidas agrárias. Então a gente vai fugir um pouquinho de metros quadrados, porém, assim como no joguinho que a gente jogou, que era de unidades quadradas, a gente fugia dos metros, na de hoje a gente também não vai trabalhar com unidades métricas. A gente vai trabalhar com as agrárias. Então, o que a gente vai ver exatamente? A introdução dessas medidas agrárias, que elas não são métricas, e como fazer as transformações dessas medidas, para que a gente possa sempre voltar no métrico. Então vamos lá. Quais são as medidas agrárias que a gente vai trabalhar hoje? As unidades agrárias e não métricas utilizadas no Brasil são muitas e mudam de cada estado. E muitas vezes são diferentes entre cidades do mesmo estado. Então é bom a gente lembrar que a gente está usando sempre o padrão metro no mundo inteiro para fugir desse problema. Nas agrárias a gente vai variar em cada estado, o mesmo nome vai ter tamanhos diferentes de área. A gente já vai ver um exemplo disso. Por exemplo, a gente vai ter no Brasil Alqueire, Braça, Calamim, 50, Colônia, Conta, Côvado, muitas outras. Talvez você conheça uma ou outra dessas aqui. Só para vocês terem uma noção de onde surgiram essas medidas, quase todas, pelo menos as que a gente vai falar hoje, elas vieram da braça. E o que é essa braça? A braça é a medida dos dois braços abertos. Geralmente eles pegavam uma figura pública grande, um rei, um imperador, um grande chefe político. Então, eles mediam o tamanho daquela braça e usavam isso como padrão. Eles pegavam aquela forma e marcavam nas paredes de mercearias e etc., para que todos pudessem ver em lugares públicos, para que todos pudessem medir e comprovar que aquilo que eles estão medindo mede aquela braça. Quanto que essa braça media? A braça que a gente usa no Brasil, que vai ser de todos os exercícios da aula de hoje, era uma braça de 2,2 metros. E vocês também devem ouvir um outro nominho que eu não falei aqui sobre medidas agrárias, que é o hectare. Por que eu não falei? O hectare, apesar de muita gente pensar que é uma unidade agrária, é uma unidade métrica. É um nome diferente que a gente dá para o hectómetro quadrado que a gente já viu nas aulas anteriores. Só que ele é tão comum em se usar quando a gente está falando das regiões agrárias, que a gente vai sempre pautar as nossas medidas agrárias não métricas nessa medida agrária métrica. Então, quando a gente for falar de uma medida, a gente vai dar o padrão ou em metro quadrado ou em hectare. Depois eu vou mostrar uma tabelinha com todas as medidas agrárias em hectares. Então, como eu disse agora há pouco, a gente tem uma diferença entre alqueire em estado para estado. Os dois principais alqueires do Brasil são alqueire paulista e alqueire mineiro. No Paraná, que é o que a gente vai estudar, a gente usa sempre o alqueire paulista. Mas a gente vai ver hoje os dois um pouquinho. Então, apenas entre alqueires são encontrados pelo menos 16 tipos de alqueires no Brasil inteiro. Os dois mais usados, como eu falei, alqueire paulista, alqueire mineiro. Um mede 50 braças por 100 braças e o outro 100 braças por 100 braças. Então eu vou passar agora um exercício para os senhores. Se a gente fosse transformar em metros quadrados, o alqueire paulista, que mede 100 braças por 50 braças, vai ficar em quanto em metro quadrado? Lembrando, a braça é 2,2 metros. E aí, eu vou dar um tempo para vocês resolverem esse exercício agora e a gente já volta respondendo com vocês.
E aí, os senhores conseguiram responder o exercício? Então, vamos ver se vocês acertaram. Pensando proporcionalmente, um alqueire paulista mede 100 braças por 50 braças. Cada uma dessas braças mede 2,2 metros. Então, a gente vai ter 100 2,2 metros por 50 2,2 metros. Lembrando que aqui era 100 braças por 50 braças. Então, fazendo a continha, 100 vezes 2,2. Vocês já trabalharam nas aulas passadas as transformações de metros para quilômetros, para decametros e para hectometros, e quando vocês trabalhavam multiplicações por 100, era só arrastar a vírgula. Aqui vai ser a mesma coisa. Então, 100 vezes 2,2 metros é fácil de perceber, 220 metros. Da mesma forma, 50 vezes 2,2 metros, a gente não vai ter aqui a multiplicação por 100 agora. Se vocês fizerem a continha, 110 metros. Reparem que foi a metade, né? Mais para frente isso vai ser importante. 110, metade de 220. Então, a gente vai ter que o alqueire paulista é 220 por 110 metros. Eu já coloquei aqui quadrados. Por quê? Nas últimas aulas, sempre que a gente tinha multiplicação metro com metro, a gente trabalhava metro quadrado, a gente colocava potência. Então, eu só transformei aqui na potência. Vamos fazer aqui agora a continha? Então, 220 vezes 110. Então, vocês já fizeram no caderno, vamos ver quem acertou? 24.200 metros quadrados. Então, o resultado da continha, confiram o caderno de vocês se deu certo ou não deu certo. Agora a gente vai voltar lá para o nosso exercício e ver qual que era a alternativa correta. Vamos ver lá? Então, como ficaria em metros quadrados? O alqueire paulista, 100 braças por 50 braças. Alternativa A, 1.500 metros quadrados. Alternativa B, 25.000 metros quadrados. Alternativa C, 48.400 metros quadrados. Ou alternativa D, 24.200. Como a gente viu no último slide, 24.200 metros quadrados é a resposta certa. Lembra que agora há pouco eu tinha falado sobre dois alqueires muito importantes, o paulista e o mineiro? Então agora a gente vai dar uma olhada no alqueire mineiro. Vai ser a mesma coisa e eu vou dar mais um tempinho para vocês responderem. Reparem que agora são 100 braças por 100 braças. Então, vocês têm um tempo para responder o exercício agora.
E aí? Agora que vocês fizeram o primeiro, ficou um pouco mais fácil esse, né? Bom, vamos ver se vocês acertaram agora. Mesma história, pensando proporcionalmente. O alqueire mineiro, 100 braças por 100 braças. Cada braça, 2,2 metros. Então, a gente vai substituir as braças no lugar, aliás, os metros no lugar das braças. Então, a gente vai ter 100 vezes 2,2 metros por 100 vezes 2,2 metros. A gente já tinha feito essa conta no slide anterior. 220 metros é o resultado de 100 vezes 2,2. Aquela história de correr a vírgula. E, do outro lado, 220 metros também. Olha só, metro com metro, nosso metro quadrado. Então, metro, metro, metro quadrado. Agora, a gente tem que resolver o problema. 220 por 220. Lembra que antes era a metade? Olha que engraçado. Então, 220 metros por 220 metros, a gente conseguiu 48.400 metros quadrados. Percebam que foi o dobro da continha anterior. Vamos ver qual que era a alternativa correta? Alternativa A, os mesmos 15.000 metros quadrados. Alternativa B, 25.000 metros quadrados. A letra C, 48.400 metros quadrados, a resposta certa. Percebam que é o dobro. Então, do alqueire mineiro para o alqueire paulista, que são os mais famosos no Brasil, os mais usados, a gente já tem uma diferença que um é o dobro do tamanho do outro. Aí que está toda a dificuldade de trabalhar medidas agrárias e fugir do padrão metro. No padrão metro, a gente sempre vai ter 1 metro mede 1 metro em qualquer lugar. Então, quais são as medidas do Paraná? A gente vai ter aqui no Paraná o alqueire, a quarta, a tarefa, o quarteirão, o litro, o lote colonial e a braça ou vara. Eu falei um pouquinho sobre o alqueire e um pouquinho sobre a braça. Lembrando que o alqueire que a gente vai usar aqui é o alqueire paulista, aquele primeiro lá de 24.200 metros quadrados. Então, relembrando braça ou vara, aqui no Paraná a gente também tem o costume de chamar a braça de vara. Isso porque, como eu disse para vocês, a gente media aquela braça do chefe político, do chefe de Estado, em pedaços de madeira, no caso, varas. E aí popularizou na nossa região esse nome. No resto do Brasil também é muito mais conhecido como braça do que vara. Bom, a unidade de medida que chamamos de braça e que mede 2,2 metros também é conhecida como vara aqui no estado do Paraná, como eu acabei de falar. Por exemplo, 5 varas, então, vocês vão ter de fazer a continha. 5 vezes 2,2. 5 vezes 2,2, 11. 11 metros quadrados. É só lembrar, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 0,2, 1. 10 com 1, 11. Então, o litro é uma medida diária? A gente conhece o litro em garrafa de refrigerante, em garrafa de água, em vários líquidos de modo geral. Só que o litro que a gente vai trabalhar aqui não é esse tipo de litro de volume. O litro que a gente vai trabalhar é uma medida diária. Mas por que tem esse nome, então? Era muito comum as pessoas carregarem sementes em garrafas e essas garrafas eram medidas em litros. Então, o nosso litro vem de uma garrafinha de sementes de milho, o litro do Paraná. Litros em outros estados são sementes diferentes e vão ter tamanhos diferentes. Então, a quantidade diária que a gente plantava com uma garrafinha de milho, de 1 litro, era 605 metros quadrados. Esse era o tamanho da região que a gente chamava de litro. Lembrando para vocês, 1 hectometro quadrado é 1 hectare. Então, se a gente for trabalhar em hectare, vamos ter que lembrar da aula anterior. A gente vai ter que lembrar da nossa aula anterior para a gente poder trabalhar a transformação de metro quadrado em hectometro quadrado. Aqui já está a resposta para vocês já trabalharam isso nas outras aulas, a gente tem bastante exercício nessa aula. Então, 1 litro vai ser 0,0605 hectares ou hectometro quadrado. Então, eu vou passar um exercício agora aqui para vocês de transformação. Qual é a área em litros de um terreno equivalente a 4,5 hectares? Lembrando, esse hectare é 1 hectometro quadrado e lembrando que o litro mede 605 metros quadrados. Eu vou dar um tempo para vocês responderem e já volto com a resposta.
E aí, pessoal, conseguiram responder esse exercício? Era difícil esse, mais do que o anterior? Bom, vamos ver quem acertou e quem errou essa atividade então. Indo para o exercício, a gente vai ter que transformar hectômetro em metro. Por que hectômetro em metro? Porque eu já dei o litro para vocês em hectômetros. Então, vamos lá, trabalhando a transformação. A gente viu nas aulas anteriores que quando a gente vai transformar as unidades de área métrica, a gente vai sempre trabalhar com ou multiplicação por 100 ou divisão por 100. Nesse caso, como a gente quer ir de hectômetro para metro, vai ser multiplicação. Repare na tabelinha aqui. O hectômetro está a 2 casas do metro quadrado. Então, vão ser 1, 2 multiplicações por 100. Então, a gente vai ter que calcular 100 vezes 100. Fazendo a continha, 10.000 metros quadrados. Uma vez que a gente tem esse valor, a gente pode aplicar lá no nosso exercício de volta. Então, se 1 hectômetro é 10.000 metros quadrados, 4,5 hectômetros quadrados vão ser quantos metros quadrados? É só responder a multiplicação. 4,5 vezes 10.000. Fazendo a continha, então, 4,5 hectômetro vai ser 45.000 metros quadrados. Aquela história de correr vírgula. Você vai contar 1, 2, 3, 4 casas e vai correr essa vírgula preenchendo com zeros. 1, 2, 3, 4 casas. Então, o litro nosso mede 605 metros quadrados. Lembra que a gente falou nos exercícios anteriores sobre o alqueire que a gente ia pensar proporcionalmente? De novo, vamos fazer isso. Então, se o litro é 605 metros quadrados, quantos litros cabem em 45.000 metros quadrados? Bom, para isso a gente vai ter que fazer uma divisão. Sempre que a gente for falar em proporção, a gente vai estar falando de uma divisão também. Então, a proporção de litros para caberem naquela região de 45.000 metros quadrados é essa divisão. Então, vocês vão ter de dividir 45.000 por 605. Fazendo a continha, 74,38 litros. E aí, acertaram esse? Vamos ver lá então na resposta? Qual é a área em litros de um terreno equivalente a 4,5 hectares? Resposta, como a gente acabou de calcular, a nova área vai ser 74,38 litros. Então, os problemas de medida agrária não são tão simples quanto aqueles anteriores de área quadrada, de problemas envolvendo a área métrica. Por quê? A gente não tem aquela tabelinha para multiplicar por 100. A gente vai ter de usar proporção. E a proporção nem sempre é simples. Então, vamos ver uma nova medida agrária agora, que é a chamada tarefa. Ela também vai ter uma relação com o litro, mas a gente vai deixar isso para outra hora. Então, medida agrária, a tarefa é também uma medida agrária? Sim. Assim como o litro é uma unidade não métrica medida em braças. Vamos lá. A tarefa, ela mede, já transformando em metros quadrados, que é o que a gente vai trabalhar, 3.025 metros quadrados. Ou, em hectare ou hectômetro, como eu falei para vocês agora há pouco, ela vai medir 0,3025 hectares. Eu vou passar mais um exercício para vocês, a mesma coisa que a gente fez com litros, agora com tarefas. Então, determine o tamanho em metros quadrados de um terreno equivalente a 50 tarefas. Lembrando vocês que cada tarefa mede 3.025 metros quadrados. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem, daqui a pouco eu volto com a resposta e com a resolução.
E aí, pessoal, conseguiram resolver esse exercício? Bom, eu vou mostrar a resposta, mas eu vou resolver ele junto com vocês aqui no quadro. Vou ler o exercício de novo. Determine o tamanho em metros quadrados de um terreno que equivale a 50 tarefas. Então, vamos resolver ele. Lembrando primeiro que cada tarefa a gente viu ali que vai medir 3.025 metros quadrados. Se cada tarefa mede 3.025 metros quadrados, quantos metros quadrados vão medir 50 tarefas? Então, a gente vai ter de calcular 50 tarefas. Metros quadrados. Para fazer essa continha agora, a gente vai ter que armar o algoritmo de multiplicação de 50 vezes 3.025. Lembra como que é? Vamos ver aqui? 50 vezes 3.025. Então agora aquela história, 0 vezes 0, 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0 também. 5 vezes 5, tabuada do 5, mas lembrando, não pode usar a primeira unidade aqui embaixo. Como a gente está trabalhando em dezena, a gente vai começar a preencher em dezena. A gente geralmente coloca um símbolo de mais ou um zero aqui no cantinho. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10. Sobrou a unidade de 2 em cima, então 10 com 2, 12. 5 vezes 0, 0. Soma aquele 1zinho, 1. 5 vezes 3, 15. Fazendo agora aqui, 0, abaixa ele, aqui não tem nada. 0 com 5, 5. 0 com 2, 2. 0 com 1, 1. Abaixa o 5 e abaixa o 1. Então, qual vai ser o resultado de 50 tarefas? 50 vezes 3.025. Quanto que é 50 vezes 3.025? A gente fez a continha aqui agora. 151.250 o quê? Metros quadrados. Então, respondendo aqui para vocês, 50 tarefas é igual a 151.250 metros quadrados. A gente transformou uma unidade agrária em uma unidade métrica. Vamos ver se era isso mesmo? Então, uma tarefa mede 3.025, 50 tarefas, 50 vezes 3.025, fazendo a continha, 50 vezes 3.025, a gente acabou de ver ali no quadro, 151.250 metros quadrados. Resposta, então, o tamanho em metros quadrados vai ser 151.250 metros quadrados. Na próxima aula, então, a gente terminou aqui a aula de hoje, mas antes eu quero lembrar vocês de abaixarem o Matific para que sempre que a gente for trabalhar os joguinhos em aula, vocês possam acompanhar com a gente, jogar junto, também continuar fazendo as atividades do Classroom. Quem não tem acesso às atividades, lembra de buscar na escola essas atividades para poder realizar elas. E falar sobre a próxima aula, a gente vai continuar trabalhando unidades agrárias. Então, a gente vai ver novas unidades que a gente não trabalhou ainda. Porque hoje o que a gente viu? A introdução dessas medidas, de onde vieram, da braça, por que elas não são tão simples de resolver. E também vimos algumas delas que a gente vai ver outras na próxima aula. Encerramos nossa aula por aqui. Muito obrigado a todos. É isso.